Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 13, no verso 11. Aqui no verso 11 vai surgir a segunda besta. A primeira besta, que é o anticristo, ele já surgiu do mar, ele já se levantou e se formou, como eu havia falado no outro áudio, uma nova ordem mundial. Então, ele recebe o poder na Europa, ele conquista com seu carisma, ele domina os reis do ressurgimento do Império Romano, que entrega o seu domínio a ele, e é dado a ele o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, ele começa com uma nova ordem mundial em que ele governa o mundo inteiro, recebendo o seu poder, o seu trono e o grande poder do dragão. Então, nós temos aqui, no início do capítulo 13, o surgimento daquele que é anticristo, quer dizer, o contra Cristo, a besta. Ele vai receber 42 meses, quando ele se manifesta realmente quem ele é, mostra sua face oculta, ele vai ter 42 meses para atuar. Então ele tem prazo de validade. Ele vai abrir a boca em blasfêmia contra Deus. Aqui, só para nós fazer um paralelo, para nós seguir, é algo que se encontra no Salmos 2. Salmos 2 diz que os reis da terra eles vão se unir. E é interessante nós puxarmos esse salmo. Os reis e os governantes eles vão entrar em acordo entre si. Vamos pegar Salmo 2:1. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não queremos que esse reine sobre nós. Então aqui está a atitude anti-Deus, anticristo da besta. Não queremos que esse reine sobre nós, é cortar relações com o céu. A nova ordem mundial, ele já encabeçando, ele vai blasfemar. Deus não se preocupa, Deus não existe. Não temos nada a ver com o céu, nós somos dono do nosso destino, nós vamos assumir o controle do planeta e nós vamos governar e comandar do nosso jeito. Então ele vai se levantar contra Deus e tudo que se chama Deus. Então aqui ele vai blasfemar. Deus não se preocupa, o Deus não existe, não queremos o domínio, não queremos que esse Deus reine sobre nós. Nesse momento que ele rompe com Deus e que ele blasfema do céu, que ele blasfema do nome de Deus e que ele faz zombaria e que ele corta relações com os céus, ele vai também não aceitar que se faça nada para Deus. Deus não faz nada para nós, nós não fizemos nada para ele. Nesse momento, ele vai cortar o sacrifício. Então ele construiu autorizou a Israel a reconstruir o templo. Nesse momento, ele vai quebrar a aliança, como Daniel fala em Daniel 9. Nós sempre puxamos esse versículo, Daniel 9, 27. Ele firma a aliança, mas na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Então, aqui ele faz cessar o sacrifício. Ele, não. Deus não nos dá nada, nós também não oferecemos nada para Deus. Então, ele proíbe qualquer oferta, qualquer oração que se faça ao céu, não é aceita. Então, não se faz oração ao céu, não se oferece sacrifício a Deus, não se faz nada. Deus, não queremos nada com Deus. Totalmente um anti-Deus, um anticristo. Ele vai cortar, rompamos as suas cordas, é que diz o salmista, não queremos as suas ataduras, não queremos que se reine sobre nós. Então essa é a atitude de rebeldia contra o céu.
E aí já a ordem mundial é: não se oferece culto nenhum a Deus, não se levanta nada ao céu, o céu estamos em relação totalmente cortada, ele é anti-Deus, então anticristo, não se faz nada, é proibido todo tipo de culto, é proibido todo tipo de oração, se persegue a igreja, não se ora a outro Deus, ele vai se titular. Agora, se existe um Deus, sou eu. Ele vai se colocar como Deus e ele vai cessar qualquer sacrifício. Então qualquer culto ao Deus do céu vai ser proibido. A princípio eu tenho essa visão. Corta o sacrifício no templo, mas em qualquer lugar que se faça culto a Deus vai ser proibido. Ele vai perseguir, então, quem continuar nessa obstinação de querer Deus, de que buscar, de adorar, de levantar a oração, vai ser perseguido. Então ele vai ser permitido que ele faça guerra aos santos. Então os judeus estão proibidos de adorar a Jeová, a Yahvé. E se continuarem, eles já estão sendo perseguidos. A ira dele vai se voltar, porque ele é um fantoche na mão do dragão. O dragão quer fazer guerra a Israel, a mulher que gerou o filho homem. Então ele já vai perseguir Israel e ele vai perseguir todos aqueles que têm o testemunho de Jesus. Ele é anticristo e aí ele vai ser permitido que ele vença, quer dizer, ele vai conseguir encontrar e matar. Ele vai vencer os santos porque ele vai conseguir encurralar todos aqueles que habitam. Ele vai vencer, ele já matou as duas testemunhas. E agora, ele reina sobre toda a tribo, língua e nação. Então ele tem um governo mundial e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão adorar ao anticristo. Agora, o que nós havíamos falado? Existe uma paciência, tem que ter paciência, isso é tempo limitado, ele tem tempo limitado, ele tem prazo de validade, e aqui se dá uma palavra de perseverança, de paciência, quer dizer, fica tranquilo, ele está fazendo isso, ele vai pagar o seu preço, ele está levando em cativeiro, está prendendo, está matando, vai acontecer a mesma coisa com ele. E aí no versículo 11, eu falei esse contexto só para nós conseguir entrar aqui no 11. Diz assim 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Bom, a primeira besta, o anticristo, o antideus, ele vem do mar, então segundo os eruditos, é da agitação das nações. As nações estão agitadas, e dessa agitação surge o salvador da pátria. Agora essa outra besta, esse outro monstro, ele vai surgir da terra. Então ele não vai surgir das nações, das agitações, as nações estão debaixo do domínio do anticristo. Mas ele vai surgir da terra. E aqui é interessante porque nós vamos para o versículo 3, capítulo 13, verso 3, diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, toda a terra, aqui está falando as multidões, as populações inteiras estão maravilhadas após o anticristo. Ele é o homem da vez, ele é aceito, o que ele diz é falado, é propagado, é amado, se passa em rede social, o anticristo disse isso, e aí você vira aqueles que são os defensores. Nós agora no período da eleição, em outubro, nós tivemos muito disso, das pessoas se agarrarem ao homem, se agarrarem de unhas e dentes num homem e defenderem de toda a força, lançando coisas nas redes sociais, uns em apoio de um, outros em apoio de outros. Então o ser humano se apega, então aqui se apega ao anticristo. A terra, as populações, as pessoas estão maravilhadas com ele. Então você faz camiseta, quem sabe você faça gorro, você faça boné, você faça slogan, qualquer aquilo que o antideus está falando, que parece ser coisas profundas, parece ser coisas muito sábias.
E ele vai resolver o destino do planeta, ele vai assumir o planeta. Deus não precisa mais, cortamos a relação com Deus, as suas ataduras, não queremos que esse reine sobre nós, nós vamos conduzir o planeta do nosso jeito. Então nós somos donos do nosso destino. A partir de agora nós assumimos o destino do planeta. E Deus, não precisamos de Deus. Temos tecnologia, temos cientistas, temos estudos, temos tudo para viver sem necessidade de Deus. A terra está maravilhada. E dessa terra, dessa população, desse povo maravilhado, a terra, vai subir um que vai ser o que vai implementar a nova ordem mundial religiosa. Então vai ter um que é o maravilhado, que está puxando a corrente de todo mundo dessa terra, vai se levantar um que vai ser o que vai puxar todo mundo para o lado do anticristo. As pessoas já estão maravilhadas, então vai ter um que vai se destacar, ele sobe dessa terra, dessa multidão, e ele tem 2 chifres, como de um cordeiro. E aí nós vamos lá para aquilo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 7. Esse anticristo, essa besta, ela vai ser chamada do falso profeta. E por que João vai chamar de falso profeta? Porque em Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nosso amado Senhor Jesus Cristo falou: olha, os falsos profetas, eles vêm como ovelhas. E aqui nós temos um cordeirinho, um cordeiro. Ele tem 2 chifres. E quem sabe esses chifres de cordeiro vão mostrar que ele é totalmente inofensivo. Só fala coisa boa. Só fala coisas que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam de ouvir. Ele vai massagear o ego de todo mundo. Ele é um falso profeta. E ele não vai levar ninguém a Deus. Ele vai levar todo mundo para o anticristo. Então, tem alguma versão que diz que ele tem 2 chifres e ele é semelhante a um cordeiro. Nessa versão diz que ele tem 2 chifres semelhante ao cordeiro, quer dizer, os chifres são semelhantes. Mas na outra versão diz que ele tem 2 chifres e ele é semelhante ao cordeiro. Então, ele vem vestido como um cordeirinho. Mas já João, no próprio momento, João já diz, ele vem como um cordeiro. Mas ele fala como dragão. E como fala o dragão? Nós vamos lá para João 8, 44, e Jesus fala sobre o diabo em João 8, 44. Nós vamos pegar o final do versículo. Diz assim, o final, na metade do versículo, para não ler todo. Vamos ler todo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando o diabo profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Ele é mentiroso, foi mentiroso, ele é homicida desde o princípio, ele mente, ele é o pai da mentira. Nele não existe verdade. Então aqui, quando diz que ele é como ovelha, inofensivo, mas quando ele abre a boca, ele fala como dragão. Então, é só engano e mentira. São mentiras maravilhosas. Deus não existe. Tudo é Deus e nós somos deuses. E dentro de nós tem a solução e a força mais poderosa do universo. O nosso guia está dizendo, o anticristo, somos nós mesmos. Te olha no espelho, tu é o salvador de ti mesmo. Céu e inferno, isso é uma mentira de Deus. Não existe céu e inferno. Não existe. Deus não existe, nós somos Deus e tudo é Deus. E o anticristo é o nosso Deus. Então essas mentiras que vêm se levantando, essas heresias, esses slogans que parecem bonitos, tu é o salvador de ti mesmo. Dentro de ti existe uma força sobrenatural. O pecado e o mal não existem. Isso é coisa que te colocaram na tua cabeça para ti ficar com medo. O inferno é uma invenção desse falso Deus. Não existe inferno, ninguém vai ser condenado. Então essas mentiras, ele vai falando e proferindo mentiras.
todos nós vamos ter um futuro glorioso, nós vamos evoluir, não te preocupa, nós vamos crescer mais. Então, ele fala mentira e só fala engano. E quantos enganos esse espírito do anticristo já está na terra? É isso que o apóstolo João falava na sua epístola. Ele diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, diz que já é a última hora. E ele vai dizer que já o espírito do anticristo, ele está presente. Como dizem que ele vem agora, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, João falava sobre a última hora, dizia, o anticristo já está presente. Então, esse é o espírito do anticristo. Esse espírito do falso profeta já está se disseminando essas ideias. Ele fala como dragão. Então, não, essas coisas que o homem gosta de ouvir. Não queremos que esse reine sobre nós. Nós vivemos com medo. Nós vivemos toda a vida. Esse Deus é um Deus que implanta medo, diz que vai lançar a gente no inferno. Então nós não queremos nada com ele. Não existe inferno, não existe céu. Vamos seguir o nosso líder. Ele vai exercer todo o seu poder, todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, ele se levanta, ele lidera essa nova ordem mundial religiosa, e o anticristo lhe dá todo o poder que o anticristo tem no mundo. O anticristo libera para que ele venha exercer esse poder juntamente com o anticristo. Então ele tem a carta branca dada pelo anticristo para fazer e para implementar essa nova religiosidade e criar uma mentalidade nova nas pessoas. E a mentalidade é Deus não existe, não queremos que esse reine sobre nós. A mentalidade é sacudamos as suas cordas, as suas ataduras, não temos nada com Deus, somos amos do nosso destino, nós somos os nossos salvadores. E ele, quando ele tem essa carta branca, que ele recebe essa autoridade do anticristo, ele faz com que a terra os que habitam venham a adorar a primeira besta, cuja a chaga mortal foi curada. Então, agora ele exerce todo o poder. O anticristo o abraça e libera ele como líder da nova religião e da nova ordem religiosa mundial. E a primeira coisa que ele quer fazer é: vamos adorar ao anticristo. Ele ressuscitou, ele tem poder sobre a morte, ele morreu, ou ele teve para morrer e ressuscitou. Ele é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é Deus presente conosco. Esse Deus no céu está sempre distante, tu ora, ele não responde. Agora nós temos aqui Deus junto conosco. Lembra que ele é anticristo, ele é um falso. O nosso amado Senhor Jesus era chamado de Emanuel, porque é Deus conosco, Deus presente. Então agora aqui nós temos o nosso Emanuel, é um Deus que está junto conosco, que está se preocupando com nossos problemas, que está resolvendo a nossa vida. E ele vai fazer essas mensagens poderosíssimas, são mentiras. Ele está presente, o nosso Deus está aqui conosco e nós temos que adorar esse Deus que está vivo aqui, que é encarnado. Nós podemos tocar nesse Deus. Ele faz grandes sinais. E aí é permitido. Deus permite, porque o apóstolo Paulo diz que Deus vai enviar o espírito da operação do erro, para que creiam na mentira. Então, é um espírito de erro, todo mundo está maravilhado com a mentira. A mentira prospera, nesse período aqui a mentira vai prosperar rapidamente como um relâmpago, a mentira vai se propagar, uns dizendo para os outros. Porque vai haver também sinais, vai ser permitido que esse falso profeta faça sinais, o diabo está presente, são sinais, operação breu, são prodígios da mentira. Sinais, maravilhas vão ser realizadas. Então ele faz, e não são pequenos sinais. Ele vai fazer grandes sinais. Então
É difícil da pessoa não se deixar enganar. Não são coisinhas pequenas, grandes sinais. E aí tem um sinal que ele vai fazer, descer fogo dos céus. Vai descer até a terra. Mas não vai ser uma coisa escondida, vai ser à vista de todos os homens. Então ele vai se colocar num lugar, quem sabe vai estar em Jerusalém, porque o anticristo, segundo o que Daniel escreveu, ele vai querer colocar a tenda do seu palácio, o seu palácio ele quer colocar em Jerusalém. Isso é interessante, nós vemos aqui, nós vamos para Daniel de novo 11, porque diz que ele vai colocar as tendas do seu palácio na Terra Santa. Daniel 11, 45. E armará as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Bom, entre o mar grande e o monte santo é Israel. Então ele vai colocar, o anticristo vai colocar o seu trono, ele quer reinar desde Jerusalém. Jerusalém é o lugar que Deus escolheu. Nós já tocamos nessa situação, mas não custa nunca lembrar. Eu já havia falado que Deus escolheu a Sião para ali estar para sempre. Então, assim como o diabo ele queria ocupar o lugar de Deus, o anticristo quer se colocar no templo, ele vai ir para o templo. Então, ele quer Jerusalém. Nós vamos ler o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Jerusalém é considerado a cidade do grande rei, é a cidade do nosso Deus, o Monte Santo. Aonde tu acha que o anticristo vai querer colocar o seu trono? Desde aonde que ele vai querer reinar? Desde a cidade do grande rei, como Daniel falou, é ali que ele quer se estabelecer como Deus, é o lugar em que Deus escolheu, é a cidade de Deus, é a cidade do nosso amado Senhor Jesus Cristo, de onde ele vai reinar, por todo sempre. Então o anticristo quer ocupar o lugar de Cristo, ele quer ocupar o lugar de Deus, então ele vai montar o seu palácio, o seu reino, vai reinar a partir de Jerusalém, que é o Monte Santo, é o lugar em que Deus escolheu para reinar. E aqui tem uma particularidade, quem sabe desde esse lugar, o anticristo, o falso profeta fazendo grandes sinais, ele vai fazer com que o fogo desça do céu até a terra, à vista dos homens. Então, quem sabe você chame todos os canais de televisão, a transmissão via internet, e o falso profeta, na presença de todos os homens, à vista de todos os homens, vai fazer descer fogo do céu. E aí nós vamos entrar para 1 Reis 18, 24. 1 Reis 18, 24 é quando Elias ele faz uma prova contra os profetas de Baal. Não sei se tu vai lembrar. E aí Elias vai dizer, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vamos ler aqui. 1 Reis 18, 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. Então, o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então, aqui vai ter o anticristo colocando a prova. Quem sabe, imagina, vamos fazer uma imaginação, porque nós estamos só inquirindo, nós não sabemos como vai ser. Eu estou dizendo que é em Jerusalém, mas não quer dizer que seja Jerusalém. Eu estou dizendo só porque lá é o trono, pode ser, pode. Não estou afirmando, vai ser em Jerusalém. São coisas que a gente vai tentando entender. Quem sabe ele coloque muitos cristãos e muitos judeus de um lado
e ele se coloque do outro lado e diz: agora vamos ver o Deus que responde com fogo. E ele coloca os cristãos. E ele vai fazer o seu clamor e à vista de todo mundo, e para espanto até dos cristãos que estariam ali, daqueles que têm o testemunho de Jesus, ele consegue vencer uma batalha. E ele faz com que o fogo do céu desça à vista de todos os homens. Então, aqui é algo tremendo. Eu digo que é Jerusalém porque é a cidade do grande rei, é o lugar desde onde o nosso Deus reina. Então é aí que o anticristo quer, porque ele está rompendo toda a relação com Deus. Então ele faz descer fogo do céu à vista de todos os homens. Então ele vai mostrando quem é o Deus verdadeiro. Quem sabe ele invoque o nome do anticristo, da besta e do dragão. E através desse poder do dragão e do anticristo, ele faça descer. Agora Deus permite, porque está havendo um espírito e uma operação do erro em todo o mundo. E aí no 14 diz que ele engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Então se ele, por isso que eu estou dizendo, se ele está na presença da besta, se ele exerce poder na presença da besta, possivelmente ele esteja em Jerusalém, possivelmente ele esteja em Israel. Ele está enganando todo mundo, quer dizer, Satanás é o príncipe, é o senhor do engano, da mentira. Quando Jesus disse, quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele, ele é mentiroso. Ele é o pai, ele que gerou a mentira. Ele foi o primeiro mentiroso que houve. Então, ele vai enganar. Esse engano está operando no mundo todo. E aí a gente passando um por outro, pelas redes sociais, ou quem sabe os meios de comunicação que houverem na época, todo mundo recebendo ao vivo a imagem do fogo descendo, consumindo, quem sabe, uma oferta, consumindo, quem sabe, cristão, matando de algum jeito maravilhoso. Mas vai ser algo sobrenatural. E todos estão maravilhados. Ele consegue enganar todos os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Então, existe permissão de Deus. Em nenhum momento Deus perdeu o controle da terra. Não existe nada que esteja sendo feito sem a permissão e o consentimento de Deus. Não aconteceu que Deus chamou os anjos, olha o que o falso profeta está fazendo. Não, Deus já sabia, Deus conhece, e Deus está assentado no seu santo trono. Os olhos de Deus estão atentos. Nada fora do plano de Deus e do propósito divino vai acontecer. Todas as coisas que acontecerem vão acontecer sob a supervisão e o domínio dos céus. Embora que aqui eles estão não aceitando o domínio nem dos céus. Eu acredito que aqui eles romperam toda a relação com os céus. Não se faz culto para Deus, não se ora, não se faz holocausto, não se faz oferta a Deus, não se levanta louvor, não se canta a Deus. Se tiver cantar é o anticristo. E quem vai promover toda esse movimento religioso é o falso profeta. E aqui, qual é o engano que ele vai fazer através dos sinais que é permitido que ele faça? Ele vai enganar, porque ele vai dizer que os que habitam na terra, que façam uma imagem à besta, que tinha ferida de espada e vivia. Então, ele tem uma ferida de espada, qualquer um que olhasse, quem sabe, para eles, não, isso aí tem que estar morto. Esse homem tinha que estar morto, ele está vivo.
ele tem a ferida. Quem sabe ele esteja vivendo de uma maneira sobrenatural. Porque aqui tu vê que João diz assim, ó, vamos fazer uma imagem besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Quer dizer, ele continuou, segundo o meu entender, com a marca da sua ferida. É interessante porque ele é um imitador, ele está copiando o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando ele ressuscita, ele recebe o seu corpo glorioso, ele traz as marcas nas mãos. Ele traz a marca no lado da lança que o transpassou. Ele diz para Tomé, e nós vamos lá para ver João 20 ou 21, vamos pegar aqui João. Ele traz e mostra que é ele mesmo que ressuscitou. Ele diz assim, João 20, 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, Tomé tinha dito, eu quero ver, se eu não colocar minha mão no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Então ele foi aberto o lado de Cristo com uma lança, Tomé queria colocar as mãos, e aí Jesus traz as marcas das suas mãos. E eles podem botar aqui nas marcas das feridas, pode colocar a mão aqui no meu lado. Então aqui é interessantíssimo, que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, trazia as marcas da cruz, o anticristo ele vem trazendo a sua ferida da espada. De alguma maneira, quem sabe alguém olhe, digo eu, imagino, que alguém olhe para esse homem e diga, esse homem não pode estar vivo. Olha o que aconteceu, ele traz a sua marca da ferida da espada. Ele tinha a marca, ele tinha a ferida da espada. Mas mesmo assim ele vivia. Então ele vai ser um sinal sobrenatural. É interessante tu meditar sobre essa situação. Ele é um imitador barato, um impostor. Ele quer ocupar o lugar de Cristo, então ele traz a ferida com ele. E é uma alusão que nós estamos fazendo. O nosso amado Senhor Jesus Cristo tem as feridas nas mãos. O lugar dos cravos, onde entrou os pregos, ele trazia consigo o seu lado que foi furado na cruz. Ele traz consigo. E o anticristo, ele traz também ele traz também a sua marca. Então, isso aí é interessante que tu reconheça e que tu veja, porque ele foi furado ao lado. Vamos pegar João 19 também aqui, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nosso Senhor, ele, mesmo ressuscitado, ele traz as marcas das feridas. E esse impostor, esse enganador, ele traz as marcas, tinha a marca da ferida, da espada, e vivia. Então, olhar para ele, acredito eu, era olhar para um ser sobrenatural. Quem sabe qualquer um que olhasse podia dizer assim, não, isso não é normal, esse homem tinha que estar morto, com essa ferida aí, e continua vivo. Então aqui é uma coisa de se meditar, ele tem a ferida mortal. É uma ferida mortal, uma ferida de morte, mas ele vive, então é algo que qualquer um, cada vez que ele for se pronunciar, e ele traz a sua ferida, as pessoas têm que se dobrar e reverenciar. Isso aí é sobrenatural, é algo sobrenatural. Então,
São coisas tremendas que acontecem nessa última semana de Daniel. E a terra está maravilhada. Não tem como tu ter uma foto e dizer como que esse homem está falando, como esse homem está vivendo. Não tem como, é algo sobrenatural. Ele tem algo, ele é Deus. Agora, por outro lado, Deus não vai se deixar calar. Deus vai se manifestar poderosamente nesse período também. Vai ser uma guerra tremenda, porque Deus vai mostrar sinais e maravilhas como nunca houve na face da terra. Deus não vai se deixar sem ouvir a sua voz. Embora que o anticristo mostre sinais e que apareçam sinais, e são grandes sinais que o falso profeta faz, não te esquece que vai ter sinais de Deus dia após dia. Os profetas, os 2 profetas, 2 testemunhas, os 144 mil. Vai ter anjo voando no céu à vista de todo mundo pregando o evangelho. Então é uma guerra. É uma guerra total. Deus não vai se deixar de se manifestar nesses 7 anos. Vai haver sinais e maravilhas a todo tempo. Mas o falso profeta consegue enganar os habitantes da terra. E todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão ser enganados. Agora, nós vamos parar nesse versículo aqui, para depois nós terminar o capítulo 13 no próximo áudio. E eu espero que tu continue conosco e que tu medite também a tua parte, e quem sabe mande alguma mensagem acrescentando algo que tu tem noção, que tu tem entendimento, que o Espírito de Deus te dê graça para te entender e compreender. Acrescenta algo conforme Deus te colocar no teu coração. Se tu puder acrescentar, se tu tiver alguma dúvida, manda, mas medita, lê, para que Deus te dê o entendimento e a sabedoria em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu poder, e porque tu, Senhor, mesmo em meio à nossa rebelião, em nossos pecados, em nós cortando relações contigo, mesmo na nossa rebeldia extrema, tu tem misericórdia, e a tua misericórdia tu nunca retira do homem. O homem aqui está, Senhor, quem sabe, em rebeldia total. Os governos da terra, todos os reis da terra consultaram juntamente, cortando relações com o céu. Mas tu nunca te deixou, Senhor, demonstrar as tuas maravilhas e o teu grande poder. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.